Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo, porque eu apresento aqui 5 questões que consomem muita energia e que são pouco ou nada relevantes para a igreja nos dias de hoje. Porque lá no período do Timóteo, a questão que foi apresentada por duas pessoas lá é que a ressurreição já tinha ocorrido. E isso era um problema. Porque se a ressurreição já tinha ocorrido, então a redenção ou o plano de Deus na vida daquelas pessoas já tinha ocorrido. Então a perspectiva escatológica do futuro, de vida eterna, o que for, praticamente perde-se de vista isso. Era uma consequência lógica. E por isso que era problemática essa questão. E o apóstolo Paulo ele recomenda que tenha-se um cuidado quanto a essas vãs filosofias, essas vãs teologias. É importante mencionar que a gente não deve dar muito, digamos, respaldo, muita imagem ou palanque para essas teorias, para esses pensamentos. Por quê? No momento que eu dou muito palanque para esse tipo de pensamento, eu fortaleço eles. Eu fortaleço esse tipo de pensamento. O que deve se fazer é, à medida que um pensamento desse passa a ter uma certa importância ou relevância, a gente, como igreja de Cristo, atacar esse pensamento, dispor por que ele está equivocado e pronto. E não ficar alimentando esse pensamento. Pois, ao momento que eu reforço que aquilo existe, eu posso estar levando pessoas a acreditarem naquilo, porque vão pesquisar. Quantos de vocês, talvez, depois que nunca ouvi falar do dente de ouro, mas depois que eu falei aqui nessa lição bíblica, que apresento na lição bíblica do texto escrito também, pelo pastor Ezequiel Soares, vocês vão ter a ideia de pesquisar sobre o dente de ouro. Então, é basicamente isso que acontece. Obviamente, eu entendo que nenhum aqui vai se desviar ou vai acreditar no dente de ouro, mas já abre margem para que isso possa acontecer. Já isso é uma verdade, não posso dizer que não existe margem para isso. Abre-se margem para isso. Olha só, algumas questões aqui. Pergunta sobre escolhas que Deus fez na criação. Aí sempre parece alguém que pergunta, mas por que Deus fez desse jeito? E por que é assim? E remetendo geralmente à lógica da criação. Eu já particularmente participei de um culto que a pessoa afirmou a forma como quando Deus criou Adão e Eva, como estava Adão, se ele estava em pé ou deitado. Não vou nem dizer qual foi a afirmação dele, né? E o argumento que ele utilizou, que chega até a ser vergonhoso. Mas as pessoas tratam dessas questões. Ou seja, a pessoa tendo muito mais o que falar numa exposição, num sermão, alguma coisa que vai agregar para a vida da igreja, que Deus claramente estabeleceu, deixou muito claro, e a pessoa fica tratando de questões que não fazem... Qual a relevância de Deus ter criado Adão deitado, ou ter feito o bonequinho em pé e dado sopro de vida? Então, assim, não faz sentido esse tipo de coisa, mas as pessoas discutem isso. Outro elemento também, usado em numerologia para antecipar acontecimentos ou decifrar mistérios do texto bíblico. É o seguinte, o texto bíblico ele é revelação, ele não é mistério. Aquilo que parece ser mistério, em grande parte das vezes não é mistério, é limitação nossa de entendimento. Se você passar a estudar um pouco mais de forma séria e com boas fontes, provavelmente você vai entender aquele texto. Alguns utilizam de elementos, numerologia e códigos e aspectos matemáticos. Isso aí, a Bíblia não tem esse propósito, não foi escrita com essa ideia. Mas alguns tentam procurar e tentam antecipar ocorrências, né, que acontecem nos dias de hoje ou que vão ocorrer com base nesses elementos. Sim, coisas bem absurdas, não vamos entrar em detalhes para não dar para tanto palanque, como já mencionei anteriormente. Mas que isso existe, existe. Terceira afirmação, né, o terceiro elemento que proponho. Se você discorda, se você acha que tem algum mais importante e relevante, comenta aqui no YouTube, no comentário desse vídeo, que você pode estar contribuindo para que outros alunos possam ter acesso a este material, certo? Tentar entender todos os passos e eventos dos acontecimentos do fim dos tempos. Você quer saber passo a passo, cada elemento. Esse é um problema, né? Aí temos questões um pouco mais gerais. As pessoas tentando antecipar ou saber quem será o anticristo, né? Todo momento, o anticristo é fulano e tal. Aí depois passa um tempo, não é mais essa pessoa, é a outra pessoa, e aí vai. E como será a marca da besta, né? A marca da besta é o que vai mudando ao longo do tempo, né? Quando alguém tenta adivinhar, mas a marca da besta já foi associada, por exemplo, se você saber, código de barra, né? Código de barra do produto. Isso seria a marca da besta, teria um código de barra. Aí já foi tatuagem, cada um que fala alguma coisa, né?
Agora já estão falando que até tem elementos dentro de umas substâncias aí que constam ou que vão ser disponibilizadas para a gente. Então, assim, é as coisas mais absurdas que você pode imaginar surgem nessas questões. Isso é o quê? Nada relevante. É pura perda de tempo, pura perda de foco. Item 4. Discussões sobre usos e costumes, que são simplesmente escolhas humanas. Por exemplo, uso de saia, uso de gravata. É para usar gravata, não é para usar gravata? Em que contexto? Então, assim, são questões que são pormenores. O que tem de importância de gastar energia, discutir, divisão por causa de elementos como esse? Quinto elemento, primazia em questões filosóficas. A pessoa vai trazer filosofia para dentro da igreja. Isso é um problema. Pode discutir filosofia dentro da igreja? Pode, mas dentro do aspecto que compete isso para cunho teológico. Não colocar isso em evidência. A área científica também, né? É importante a gente entender elementos que corroboram para a nossa fé? Mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não fique aí dentro de um cientificismo, certo? Perceba que na aula de hoje eu trouxe para vocês elementos de contexto científico, mas aplicado e reforçando o argumento bíblico tal, e pronto. E não vou ficar toda a aula de escola dominical falando sobre elementos científicos. Para isso, tem outros fóruns adequados para isso, certo? Não necessariamente dentro de uma igreja. Esse é o ponto que eu quero deixar muito claro. Política também. A igreja deve saber, sim, sobre política. A igreja deve estudar sobre política. Mas virar uma plataforma de política, tentar defender uma bandeira ideológica, é a pessoa que não entende do evangelho, né? É um absurdo isso acontecer nos dias de hoje. Pois o evangelho não é de direita e nem de esquerda. Alguns querem dizer que o evangelho é de direita, outros querem dizer que o evangelho é de esquerda. Não, o evangelho ele é de direita e de esquerda. O evangelho é para todos. O evangelho não vai ter lado, certo? O evangelho é acima do que é direita e esquerda. O evangelho é acima do que é o centro, certo? O evangelho vai pregar, sim, liberdades individuais. O evangelho vai pregar, sim, aspectos econômicos individuais, mas o aspecto também de cuidado com o próximo, do amparo para o próximo. E isso também está presente nas Escrituras. Então não tem como dizer se é de um lado ou de outro. Então perceba que é uma discussão vazia. Ainda mais quando as pessoas tentam personalizar as representações desses aspectos, né, dentro dos dias de hoje, né? E aí, obviamente, as pessoas vão se frustrar. Por que vão se frustrar? Porque estão depositando a fé em pessoas que são falíveis. Tem problema se depositar uma porção de fé nessas pessoas falíveis? Não, não tem problema. A questão é quando as pessoas colocam essas pessoas no status de quase Deus. Aí é um problema. Aí é frustração da certa, né? E se não se frustra, é porque, infelizmente, está cego, né? Está adorando o Deus, não o Deus da Bíblia, mas o Deus outro que não é o verdadeiro Deus. E também finanças, né? A busca desenfreada pelo conhecimento de finanças. A Bíblia pode falar e fala sobre isso? Pode falar sobre isso. A igreja pode falar sobre isso? Pode, mas isso não pode ser a ênfase na igreja. A Bíblia não é um curso a Bíblia não é um curso de finanças. A igreja não é uma instituição de ensino sobre finanças. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja é a promotora, a embaixadora da palavra de Deus aqui na Terra para anunciar o evangelho e não anunciar como ganhar dinheiro. Então, são questões que aparecem nos dias de hoje que pode até ter uma certa, digamos, aparência, um verniz de algo interessante, de algo importante, mas que se não tivermos o cuidado, vai tirar o foco, vai ser pouco relevante ou até mesmo nada relevante para a igreja nos dias de hoje. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!